Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ótima noite, ótima sexta-feira, né? Comecei a live de hoje um pouquinho mais cedo, que Samuel quer brincar e eu preciso ficar com ele. Afinal, hoje é sexta-feira, né? Hoje a gente vai pra live 5 e a live 5 ela tem a ver com calma. Ela tem a ver com calma. Conforme eu falei na live 3 e na 4, na instalação de estar presente, né? De se colocar presente. Eu vou dar algumas informações para você aqui que eu aprendi com algum expert, que eu aprendi com alguns experts. E eu vou passar isso para vocês aqui, tá bom? Então a live de hoje tem a ver com calma. Porque hoje a gente, né, a gente tá acostumado tudo muito rápido, tudo muito fácil. Eu lembro da época que eu era secretária de médico, alguns poucos anos atrás, e a gente tinha que passar fax, né, pros planos de saúde. E aí você tinha que ligar, tinha que esperar o sinal, pi! Aí depois você passava o papel. Hoje a gente dá um Google em alguma palavra, a gente quer aquilo instantaneamente. Então hoje tudo é muito rápido. Tudo é muito acelerado. A gente está na época do banda larga. Na nossa época, na época lá atrás, a gente tinha que ir para biblioteca. Quem tinha Barça era rico, praticamente, né? Não era todo mundo que tinha Barça. A gente tinha que fazer pesquisas nos livros, tinha que pegar vários livros para poder fazer pesquisa, para poder fazer um resumo. Hoje não, a gente coloca lá um Google. É, significado da palavra tal. A gente já tem o significado na mão. É tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. E isso faz com que a gente saia da realidade, a gente perca a noção da realidade, né? E é por isso que a gente vai fazer essa, essa continuação dessa tarefa. Essas lives, gente, é para vocês verem a necessidade da gestão do tempo, da qualidade do tempo, a quantidade de coisas, né? E eu já falei algumas vezes que não tem como falar de gestão do tempo sem falar de produtividade, de alimentação, de exercício físico. É bem complicado falar sem isso. Não dá pra falar. Camisa, filho. Você quer aparecer aqui, tem que vestir camisa. Samuel ali, gente. Então, a gente é essa época que as coisas demoravam mais, né? Passaram. Hoje a gente tá na linha, igual esses dias eu tava no médico. A gente tá na linha pedindo uma autorização médica, por exemplo, a gente manda um e-mail e pergunta, chegou? Então é tudo muito rápido, é tudo muito imediato, né? É tudo muito acelerado. Então, em alguns casos, é claro que essa agilidade, esse aceleramento é bom, essa agilidade é benéfica, mas no dia a dia a gente precisa entender que nós precisamos ter calma, ter serenidade em muitas coisas. Oi? Fica aqui do lado da mamãe enquanto a mamãe termina, se você quer ficar quietinho. Vai ficar aqui do meu lado hoje, gente. Eu tô de parceiro de live hoje. Então é isso. Então eu vou falar aqui um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre alimentação, tá? Eu falei que em alguns casos a agilidade, essa presteza é muito boa, mas em todo, né? Essa falta de calma que a gente tem, essa rapidez, esse imediatismo que nós temos, nos faz mal, nos traz ansiedade, nos deixa acelerado. A gente come pra alma, não pro corpo, né? Eu falo muito isso, quem me conhece sabe o quanto que eu falo isso, que a gente tem que aprender a comer pro corpo e não pra alma. A comida não vai suprir as nossas necessidades emocionais, e aí entra outro fator, né, que é a inteligência emocional. Então aqui, o nosso corpo, ele nos avisa quando a gente quer fazer xixi. Nosso corpo, ele nos avisa quando a gente realmente quer comer por fome. Nosso corpo nos avisa quando a gente quer fazer número 2. Nosso corpo nos avisa quando a gente quer dormir, quando a gente já tá sentindo sono. Mas o que acontece? Às vezes a gente posterga a alimentação, às vezes posterga o xixi. Vai deixando para as últimas, entendeu? E no caso da comida, ao contrário, a gente quer comer toda hora, toda hora, toda hora, o dia inteiro, toda hora. E não é assim. O nosso corpo tem uma necessidade de alimentação para cada um. Então a gente não precisa comer o dia inteiro o tempo todo, não. Então, se você tá fazendo isso, geralmente é alguma ansiedade, alguma coisa. Tá comendo pra alma e não pro corpo, tá? E aí, o que isso nos traz? Né? O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Isso nos afasta do nosso meio natural. A gente vai perdendo a sensibilidade. Nós vamos nos perdendo no meio do caminho. Resumindo, é isso. A gente vai se perdendo no meio do caminho, porque a gente vai deixando de
prestar atenção na gente mesmo, nos nossos sintomas, nas nossas reais necessidades, né? Então, eu vou deixar um exercício de calma aqui. Eu não vou fazer live sábado e domingo, então a nossa live volta na segunda-feira. E eu vou deixar esse exercício pro final de semana pra vocês. O exercício vai ser fácil? Vai ser um desafiador. Vai ser um exercício desafiador pra vocês. E até eu vou entrar nessa, tá bom? Então, vai ser 4 ações para que vocês sintam saciedade. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai comer, a gente come muito rápido. Porque, principalmente quem trabalha na CLT, às vezes a gente tem 1 hora, eu sei disso, né, gente? Já trabalhei assim. A gente tem 1 hora para ir comer, levar o filho na escola e voltar pro serviço. Ele quer aparecer, gente. E voltar pro serviço. Né? E você imagina que você consegue comer bem, com calma, com paz, em 1 hora, sendo que você precisa fazer tudo isso, às vezes precisa até parar pra abastecer, alguma coisa assim? Não, né? Lógico que não. Então a gente vai fazer esse exercício nesse final de semana. Para, filho, com isso. Vai ser 4 ações. Primeira ação, né? Se você tem um costume de se servir, você vai se servir a metade do prato que você tem costume de se servir. Certo? Ai, Lariana, mas só isso não vai me saciar. Calma lá. Se você, depois que fazer o exercício, achar que precisa comer ainda, você vai lá e termina de se servir o outro pratada. Não tem problema. Não é sobre isso. Mas é sobre você se instalar no presente, tá? É sobre isso. Então, o primeiro exercício é: você come 500... Ah, eu como PF, Lariana. Então, você vai fazer meio PF. Você vai ter o trabalho de 2 vezes na fila. Tá? Você come 500 gramas. Você vai comer 250 gramas. Eu sei que a gente não mede, mas pelo olho você consegue ver, certo? Então, você vai se servir a metade do que você tem costume de comer. É só esses 2 dias. Depois, se fizer sentido, você continua, tá bom? A metade do que você tem costume de comer, certo? Certo. Segundo, antes de comer, feche os olhos, respira. Eu faço um com o Samuel aqui em casa, quando a gente tá muito acelerado. Segura 4, solta 4. Sobe, respira 4. Eu faço assim, né? Respira 4, segura 4, solta 4. Aqui em casa, antes da gente se alimentar, nós oramos pelo alimento, nós agradecemos a alimentação. Certo, Samuel? É verdade. Então, assim, é o momento que você tem ali para agradecer o seu alimento. Então, antes de se alimentar, você pode fechar os olhos, fazer uma oração. Você está vendo que todo esse ritual é para você se instalar no presente? Tipo assim, sentou, colocou o seu prato, respirou, agradeceu, fez a sua oração e aí você vai começar a comer. Terceiro, você vai comer, essa é a parte mais desafiadora, você vai comer com a outra mão. Se você é destro, você vai comer com a mão. Ih, gente, eu sou péssima em direita e esquerda, viu? Esquerda. E ele sabe. Se você é destro, você vai comer com a esquerda. Se você é canhoto, você vai comer com a direita. Isso, filho? Você vai comer com a direita. Ai, te fiquei de mamãe. Obrigada. Então, você vai comer com a mão oposta que você tem costume de comer. E na hora que você for comer, essa é a atividade 3, comer com a mão oposta. Na hora que você for comer, você vai abaixar o garfo. Se você tiver um guardanapo, você pega um guardanapo. Você não vai ficar com o garfo na mão. Você vai pôr a garfada na mão, na boca, e vai abaixar o garfo no seu prato. Qualquer coisa, você pega o guardanapo, fica segurando no terninho, alguma coisa, porque vai te dar uma gastura. Então, por isso que você vai precisar segurar alguma coisa. Segura outra coisa que não seja o talher, certo? E aí você vai mastigar sem segurar os garfos. Os garfos vão estar soltos, os talheres, né? Vai estar solto. E você vai pegar um guardanapo. Então, é isso. Primeiro, servir a metade do prato. Se no final do exercício você achar que precisa comer mais, você come mais. Segundo, fechar os olhos, respirar e fazer uma oração de agradecimento com a comida. Terceiro, comer com a outra mão que você tem o costume de comer. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita, exatamente. E quarto, você vai mastigar
sem segurar os garfos. Tá bom? Você vai fazer esse exercício aí sábado e domingo. Não tem a ver com o que você vai comer, tem a ver com o exercício em si. Você pode comer um ovo, tá? Mas o exercício é esse, tá bom? O exercício é esse. E aí, essa questão de usar o outro lado do cérebro, o outro lado do garfo, é porque a gente usa o outro lado do cérebro. Quando a gente usa o outro lado do cérebro, isso ajuda a gente a criar novos hábitos também, tá bom? Então, existe um porquê disso. Vocês podem pesquisar aí, né? Quando a gente tenta utilizar tanto escrever com o outro lado da mão, com a mão oposta, te ajuda a usar o outro lado do cérebro. E isso te ajuda a criar novos hábitos, a memorizar. Isso ajuda em vários fatores intelectual, tá? Porque você está usando os dois hemisférios cerebrais, esquerdo e direito. Então, isso é importante, tá bom? A ideia é assim, a gente sabe que a gente está num mundo muito evolutivo, as coisas acontecem muito rápido, como eu citei lá no começo da live. Mas a ideia não é que a gente retroceda, né? Essa não é a ideia. Mas é para que a gente se instale na realidade, para que a gente saiba quem a gente é, para que a gente tenha consciência, como eu disse na live 1, para que a gente seja consciente das coisas que nós somos realmente, sabe? Então, por exemplo, não é porque eu tenho um smartphone que eu posso fazer uma live ao vivo com vocês, eu não posso desligar esse smartphone e deixar o smartphone de lado e ler um livro, entende? Os livros são coisas que nos ajudam muito, então é importante. Então, às vezes, a gente tem que, sim, deixar a tecnologia pro lado e ler um livro. Sim, é importante. Não é porque a gente tem uma TV gigantesca de 60 polegadas em casa que a gente não vai desligar a TV. Como eu acabei de falar aqui na live, fiz a live mais cedo, vou terminar a live porque eu vou brincar com o Samuel. Não é porque eu tenho uma TV gigantesca na minha casa que eu não posso desligar a TV pra brincar com meu filho. Entende? Em casa nem a TV eu assisto. O negócio é assim, gente. Eu tenho um parágrafo. Eu só assisto sábado e domingo. Ele tem as regras dele aqui em casa. Mas ontem eu acabei liberando ele pra dar uma assistidinha. De vez em quando ele fica tanto na minha cabeça que é só o sangue do cordeiro. Mas eu tenho consciência quando eu deixo ele. Não é porque a gente tem carro que a gente não pode subir uma escada, sabe? Não é porque a gente tem carro que a gente tem que ser sedentária. Não é isso. Entende? Não é porque hoje nós temos algumas facilidades que lá na nossa época, quando a gente era criança, muitas vezes a gente não tinha, que a gente tem que abandonar o que é essencial, o que é natural, o que é inerente de nós, movimentar-se, brincar, leitura, isso é inerente de nós. Nós precisamos disso, a gente não pode também trocar tudo pela tecnologia, entende? Então, uma coisa que é muito importante, né? O fast food é importante, ninguém tá falando que não é, né? É gostoso comer uma pizza de vez em quando, um hambúrguer e tudo mais. Mas não é sobre isso, é sobre você ter a consciência daquilo que você está fazendo, das escolhas que você está fazendo. E fazer as suas escolhas conscientes, entendeu? Eu estou com vontade de comer uma pizza e eu sei que eu posso comer uma pizza, porque eu fiz tudo certinho. Ou então eu não quero comer uma pizza porque eu não quero mesmo e tá tudo bem. Porque eu estou na minha meta verão. Quero emagrecer, quero ficar bonito, quero ficar sarado. Entendeu? Você tá consciente disso. E uns exemplos que eu trouxe aqui é isso, né? A gente ter a consciência, não ficar vivendo só no automático, é fazer escolhas sadias e saber que você é você quem decide, não a tecnologia que decide por você. É você que manda no celular aqui. Eu que mando no meu celular, não o celular que manda em mim. Eu que mando no meu dinheiro, não é meu dinheiro que manda em mim. Eu que mando nos livros que eu vou comprar. Entende? Porque eu quero ter uma vida intelectual ativa. Entendeu? Então é sobre isso. Por exemplo, aqui, coisas assim que a gente vê recorrente, né? O parto normal quando a gente fala que a gente quer ter um filho normal, natural, é como se fosse uma coisa de outro mundo, porque o normal é o cesáreo. Mas o cesáreo foi criado para salvar vidas, não para ser, entende? Um parto toda vez só cesáreo, não. O nosso parto natural é um parto normal. Por exemplo, nós, né, lá nos primórdios, assim,
A gente não fazia cocô no vaso. A gente fazia cocô de cócoras, né? Quem vai no mato e quem precisa ir no mato, deu algum negócio, abaixa e faz cocô. É assim que é. É natureza, é da natureza. Mas como que limpa o bumbum? Pega uma folha, aí ó. Se não tem papel higiênico. Pega uma folha. Se tiver um rio, lava a bunda. Não posso falar essas coisas aqui, senão minha vai cair. Comer comida saudável é essencial pra nossa vida, mas a gente também não precisa ser radical, entende? Fazer exercício só quando a gente tá doente, não é. E ainda fazer reclamando, não gosto de fazer exercício, não sei o quê. Não, isso não é natural. Nós, seres humanos, precisamos nos movimentar. Isso é natural do nosso corpo. Nosso corpo precisa de movimento, porque senão ele adoece, entende? E tudo isso é natural. E hoje em dia é tudo ao contrário, entendeu? A inclusão do digital fez com que a gente tenha se perdido entre nossos valores e nossos deveres. E eu quero resgatar isso nessa live. Eu tô aqui ao vivo com vocês justamente para isso, para resgatar isso com vocês, sabe? Para que a gente não tá falando de qualidade, de quantidade, de qualidade, não é isso. Mas a gente tá falando da perca da quantidade, a gente tá falando da perca da qualidade, da perca do nosso próprio tempo. Entendeu? Então eu quero que vocês analisem isso, que façam exercício, me comentem aqui para mim como foi o exercício depois. Então é sobre isso. A tarefa de hoje tá bem casada com todas as lives que a gente fez segunda, terça, quarta e quinta e hoje, que é sexta-feira. Eu quero que deixe esse exercício para vocês. Repito, exercício da saciedade. Primeiro, sirva-se da metade do alimento que você tem costume de comer. Segundo, faça uma oração, faça uma respiração, feche os olhos e agradeça pelo alimento. Terceiro, coma com o outro lado da mão de costume que você tem que comer. Depende de quem é o que, filho. O outro lado da mão que você tem costume de comer. Quarto, não fique segurando o garfo. Abaixe o garfo e alimente-se e mastigue devagar. Certo? Eu espero que essa live tenha feito sentido pra você. Eu espero que essa live agregue na sua vida como todos os conhecimentos que eu tenho agregam na minha. E é isso, tá bom? Um beijo da Lari. Até segunda-feira.